A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 23 de dezembro de 2024, eu quero compartilhar uma palavra abençoada para a sua vida, para iniciarmos essa semana na presença de Jesus, para reunir a família na véspera de Natal e no dia de Natal, para estarmos em paz com Deus, meditando na tua palavra e estar atento a que Deus quer falar para cada um de nós. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 29 a 31a, que diz assim: Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Essa passagem milagrosa aconteceu quando Jesus ele ficou na praia e os apóstolos foram à frente no mar. Quando Jesus viu que o barco estava afastado da praia, ele simplesmente começou a andar sobre as águas. Pois Jesus, ele é Deus, ele é soberano, ele é criador de todas as coisas e ele não precisa respeitar as leis que ele mesmo criou. Ele não precisa respeitar a lei da gravidade, a lei da densidade, a água, ar, o que afunda, o que flutua. Não, Jesus, ele é simplesmente Deus. Ele é simplesmente o criador de todas as coisas. E se ele resolve andar sobre as águas, ele é capaz sim de andar sobre as águas. E ele foi andando até alcançar o barco. Porém, quando os apóstolos viram uma possível pessoa andando sobre as águas, eles ficaram tão assustados que eles chegaram a pensar que se tratava de um fantasma, até que Jesus os apresentou. Disse: Não, sou eu, não tenham medo. E eles ficaram perplexos e maravilhados com tal cena. Pedro, naquele momento, fitou o olho em Jesus e disse: Mestre, permita que eu também ande sobre as águas. E Jesus disse: Venha. Então Pedro, olhando fixamente para o Senhor Jesus, foi andando sobre as águas, até que de repente Pedro se distrai, se desconcentra e começa a olhar para o vento, para as coisas ao redor e começa a afundar. Jesus imediatamente salva Pedro e o segura, pois ele não era mais capaz de andar sobre as águas. Essa passagem me ensina algo maravilhoso, pois nas adversidades da nossa vida, nós somos assim como Pedro. Nós somente conseguimos caminhar sobre as águas, ultrapassar a adversidade, se nós estivermos juntamente com Jesus, se nós estivermos com os nossos olhos fixos para o Senhor Jesus. Quando no meio do caos, da tempestade, da adversidade vivida, nos desconcentramos e nos distraímos e paramos de focar em Deus, de focar em Cristo, nós realmente começamos a nos afundar. Começamos a fazer escolhas contrárias à vontade de Deus e não conseguimos alcançar o poder de Deus na nossa vida. Jesus nos ensina, a partir dessa passagem, que independente da dificuldade que estamos vivendo, nós precisamos estar com os nossos olhos fixos nele, com os nossos olhos direcionados para todos os seus ensinamentos, para todas as suas palavras. Pois independente de que seja o problema, Jesus, ele é sempre capaz de nos salvar e nós somos capazes também de andar sobre as águas, de andar sobre os obstáculos que estão à nossa frente e conseguir ultrapassar e até vencer. Pois com Jesus nós somos sempre vencedores. Jesus, ele só permite que nós passemos a tribulação e a dificuldade se aquilo for cooperar para o nosso bem.
se aquela dificuldade for edificar nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Pedro, ele nos dá um grande ensinamento. O ensinamento que a fé, os olhos fixos em Deus, confiar no Senhor Jesus é primordial para conseguirmos vencer todas as aflições, angústias e adversidades da nossa vida. A meditação de hoje diz assim: a fé faz você prosseguir. Se nós olharmos para o vento, para a tempestade, assim como Pedro fez, nós nos desanimamos e nós começamos a nos afundar, a destruir cada vez mais, ao ponto de correr riscos inestimáveis. Mas quando temos fé o suficiente para seguir em frente e confiando que Jesus está ao nosso lado e o seu poder está nos alcançando, esse poder manifesta na nossa vida e nós conseguimos prosseguir vencendo mesmo ao meio à dor, mesmo ao meio à dificuldade. Que essa palavra possa dar esperança para você, pois talvez o seu 2024 não esteja terminando da forma como você queria. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade, independente da área, se é na saúde, se é financeiro, se é no trabalho, se é no seu lar, com os seus filhos, com o seu cônjuge. Mas saiba que independente da adversidade que você esteja vivendo, você tem Jesus. E a partir do momento que colocamos o Senhor Jesus como nossa prioridade e depositamos toda a nossa confiança nele, ele é capaz de fazer como Pedro, nos salvar e não deixarmos nos afundar. Mesmo que o terreno seja instável, mesmo que esteja no meio da crise, o Senhor vai nos ajudando a andar sobre as dificuldades da nossa vida, até conseguirmos vencer. Pois o Salmo 46, no versículo 1, vai dizer que o Senhor é o socorro sempre presente no dia da angústia. E se hoje você está angustiado, peça socorro para o Senhor, assim como Pedro fez. Salva-me, Senhor. E o Senhor imediatamente segurou Pedro e não deixou ele afundar. Jesus, ele não deixará nem eu e nem você, nenhum dos deles, afundar. Creia, somente creia e persevere na fé. Quero também compartilhar a leitura bíblica de hoje, que encontra-se no Salmo 147. Um salmo maravilhoso que enfatiza toda a soberania do Senhor, sobre o poder do Senhor, sobre o Criador, aquele que cria tudo e todas as coisas e que está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle. É isso que nós temos que compreender. Quando eu estou passando por momentos de dificuldade, eu sempre penso, medito nos atributos do Senhor. E eu lembro que Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele é soberano, Ele é criador, Ele é atemporal, está no controle de tudo e Ele está me vendo. E se Ele está me vendo e está permitindo eu viver o que eu estou vivendo, eu dou graças a Deus e dou glória a Deus e peço para Ele me socorrer, pois eu sei que Ele está ao meu lado, me dando força e me direcionando para que eu possa seguir no meu propósito e alcançar o que Ele tem de melhor para a minha vida. E esse salmo é sobre isso, sobre a magnificência do Senhor, o quanto Ele é glorioso e poderoso. Eu amo este salmo. É um salmo que faz nós vermos quem é o Deus que nós servimos e nos sentir mais seguros, pois o Senhor, Ele é fiel, o Senhor, Ele é leal e a sua misericórdia, ela dura para sempre. O Salmo 147 diz assim: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus! Como é agradável e próprio louvá-lo! O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome.
Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Exalte o Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que supre do melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e a espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Esse salmo, ele foi escrito muitos anos, muitos séculos antes da vinda de Jesus, do nosso Deus, que veio salvar todas as nações. Pois Deus, ele teve um plano. Ele iniciou com Israel, sua nação escolhida, o povo de Deus. Mas a sua misericórdia e a sua graça é tão grandiosa que ele pensou em todas as suas criaturas, em todas as nações. Ele amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho, seu primogênito, para salvar todos nós. E a partir da vida de Jesus, todos nós tivemos e temos oportunidade de ser filho de Deus e de ter acesso à salvação. Que eu e você não possa desperdiçar essa oportunidade, pois essa oportunidade, ela é maravilhosa. Ela é o que importa. Não importa o que passamos nesse mundo. Não importa tal dificuldade e tribulação. O importante é que nós temos o Senhor e Ele nos levará à eternidade. Um lugar que não haverá nenhuma aflição e nenhum sofrimento como vivemos aqui. Que essa palavra possa te encher de esperança para olhar fixamente para o Senhor, terminar de forma honrosa e gloriosa seu 2024 e com os olhos e planos para 2025 fundamentada na palavra do Senhor. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.